Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 7, o maior servidor. Presente à reunião familiar, em dado instante, Filipe perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se agrupava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, estimulando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Mas continuou como antes, sem rumo e sem alegria, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos. Os moços se declarando contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, apesar da sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo com volumosos livros nos braços e dividiu o povo em várias escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, se destacando a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis. O filósofo foi deixando muitas dúvidas inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupas e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a se lavar e suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Porém, certo dia apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, mas nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a se evidenciar, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia,
A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. O Cristo se calou, mas a assistência reduzida não ousou qualquer pergunta. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. E assim, Ney e o Lúcio terminam o capítulo, né? Então vamos pensar. Filipe foi o 5º discípulo convocado por Jesus. Quando André, Pedro, Tiago e João voltavam com ele do Rio Jordão, onde o João fazia os batismos, né? E passaram por Betsaida, Jesus disse a Filipe: segue-me. E ele seguiu. Todos eram pessoas simples, mas Filipe fazia muitas perguntas que ajudavam Jesus a ensinar lições sobre a fé. Sua história mostra a importância de confiar em Jesus e ajudar os outros a conhecê-lo. O importante é a gente observar que suas participações mostram que Filipe tinha dúvidas, tinha dificuldade de entendimento, mas ele não tinha orgulho, ele não tinha vergonha de não saber e perguntava, sem se importar se aqueles que estavam presentes sabiam e ele não. Muito pelo contrário, ele tinha um coração disposto a aprender. Então, o legado do Filipe está no seu exemplo de prontidão ao chamado de Jesus, sua disposição em levar outros até Jesus e sua busca sincera pelo entendimento. As lições que ele nos deixa são ter fé mesmo com dúvidas, evangelizar com simplicidade e seguir a Jesus com dedicação. Ele mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas quando elas estão dispostas, né? Quando as pessoas estão dispostas a fazer as coisas. Como se diz, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Ou quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Assim como Estevão e mais 5 judeus da dispersão, da diáspora, né? Filipe também ficou responsável pelas tarefas administrativas da congregação. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, tá? E atendia os necessitados que procuravam se valer da obra assistencial dos discípulos. O serviço de cada dia consistia não só nas pregações evangélicas, mas também na distribuição da sopa e alimentos aos pobres, dentre os quais dedicavam especial atenção às viúvas desamparadas. Jesus o designou como intendente. Procurando lá no Google, a gente vai achar que intendente é a pessoa que desempenha um papel fundamental na administração pública, contribuindo para a promoção do bem comum e o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, seja uma cidade pequena ou um grande município. A atuação de um intendente pode fazer a diferença na qualidade de vida dos cidadãos e no progresso da comunidade como um todo. Os intendentes enfrentam diversos desafios e responsabilidades em seus cargos, como a necessidade de lidar com questões complexas,
resolver conflitos, garantir a eficiência dos serviços públicos e promover o desenvolvimento sustentável da região sob sua responsabilidade. Além disso, é fundamental que o intendente atue de maneira transparente, ética e comprometida com o bem-estar da comunidade que serve. Então, Filipe tinha todos esses atributos, por isso Jesus atribuiu esse serviço a ele, né? E nesse capítulo, quando Jesus fala sobre o filósofo, ele diz: mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis. Vamos pensar sobre isso. Quantas vezes as pessoas tentam filosofar em cima de uma parábola, sem procurar entender o que de fato elas querem ensinar? Porque ele disse que a fé sem obras não vale nada. Então, quando nós lemos algum ensinamento, nós devemos tentar entender ao que ele está tentando nos levar. Como Kardec disse, é preciso raciocinar. O Raul Teixeira, numa palestra, ele disse que quando se fala para muitas pessoas, ali pode ter pessoas muito instruídas, pode ter pessoas que conhecem muito bem o assunto que vai se falar, pode ter pessoas com dificuldade de entendimento e pode ter crianças. Então, como falar para esse público, para esse rol de pessoas tão diferentes, né? Como atingir a todos? E ele diz, devemos falar de modo que as crianças entendam. Assim procedendo, podemos ter certeza de que todos vão entender. E assim, nós devemos pensar no tempo em que Jesus falava para as pessoas. Existiam pessoas que realmente tinham algum conhecimento, outras que não o entendiam, mas faziam com que todos pensassem que eles entendiam tudo. E pessoas como Filipe, que não entendia e não tinha vergonha de perguntar. E assim perguntando, todos aqueles se desdenhavam dele, mas que na verdade também não tinham entendido. Tinham, então, oportunidade de entender com a pergunta do Filipe. E Jesus continua, né? O filósofo foi deixando muitas dúvidas inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então, vamos observar que ele não diz cérebros com dificuldade de entendimento, ele não diz os cérebros menos inteligentes, ele diz cérebros menos aptos ao ser esforço de elevação. Então, aquelas pessoas que não raciocinam sobre o assunto, eles ouvem Jesus, acham tudo lindo, maravilhoso o que ele está falando e só. Não procuravam entender, não se preocupavam em colocar em prática, assim como hoje, né? Muitos de nós faz isso. Sai embevecido de uma palestra, maravilhado, mas acabou, não coloca em prática. E quando Jesus fala que certo dia apareceu ali um homem simples, não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas, ele estava exemplificando o fiel servidor. É o líder por natureza, porque não é o líder que dá ordem, que se empodera no posto de liderança, mas o líder que trabalha junto, que exemplifica, que ensina e serve. Como Jesus disse a Felipe, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Não há divisão
entre a vida material e a vida espiritual. Ou seja, não é necessário um tempo para vivenciar as coisas daqui e um tempo para vivenciar a igreja. Por isso, a historinha aí introduz um sacerdote, né? Que ele traz horas certas para orar, para se dedicar à divindade, né? Então, que ele diz, não precisa de estatuetas, não precisa de símbolos, não precisa de nada, porque não há divisão entre a vida material e a vida espiritual. Não é necessário a gente... não, agora eu vou para a igreja, né, ou para o templo, ou para um centro espírita, porque agora eu vou me dedicar ao serviço do bem, né? O ideal é vivenciar a espiritualidade em tempo integral, ou seja, fazer o bem onde quer que a gente esteja, a qualquer momento. Onde eu estou é a oficina de Deus. Onde eu estou é o templo de Deus. E aí nós temos que lembrar que, com esse raciocínio, nossa casa também precisa ser entendida como um templo. Por isso o livro Jesus no Lar, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos num templo. Portanto, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa casa esteja sempre limpa. Limpa fisicamente e limpa energeticamente. Assim como ao entrarmos no centro espírita, nós devemos deixar os problemas lá fora, né? E não pegar de volta a hora que a gente sai, né? Não podemos levar os problemas para dentro da nossa casa. Devemos cuidar dos nossos pensamentos, de como tratamos quem coabita conosco, que às vezes a gente é uma coisa lá fora e outra coisa dentro de casa, né? Nós precisamos cuidar do que deixamos entrar em nossa casa, pela televisão, pelos filmes, pela mídia de modo geral, pela internet, né? Pela mídia de modo geral. Não devemos agir como o guerreiro, como o político, como o sacerdote ou como o filósofo, que trouxeram o que deve fazer, o que você deve fazer, mas devemos ser como o homem simples, que faz com que os outros se modifiquem por observar como ele faz. Por ensinar pelo exemplo, por transmitir através de seus gestos e ações bondade e respeito. Bondade e respeito a Deus, bondade e respeito ao próximo e a si mesmo. Segundo Emmanuel, independente dos rótulos passageiros e das considerações de terceiros, importa mesmo é fazer o bem que se deve fazer, aproveitando o tempo que não volta, porque o tempo que deixamos de aproveitar para o bem é um tesouro perdido que não há maneira de resgatar na esteira das horas. Vamos pensar nisso? Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.